É uma alegria estarmos aqui. Agradeço imensamente a oportunidade para poder refletirmos juntos com essa dádiva da nossa vida. Eu peço aos mentores da casa, ao nosso Mestre Jesus, que nos ajude a dimensionar tamanhos ensinamentos deste capítulo tão precioso. O nosso Evangelho tem tanta luz, tanta informação e direcionamento, que a cada capítulo que você estuda vai nos trazendo realmente luz, paz e aquela vontade de fazer o nosso melhor, de fazer aquilo que a gente veio fazer, cumprir com os nossos deveres. Eu já inicio pedindo licença para fazer um questionamento. O que nós desejamos para nossas vidas? Nós queremos ter coisas passageiras que nós vamos perder com muita facilidade, ou queremos algo mais duradouro, algo que venha realmente perdurar por muito tempo? É claro que nós queremos algo duradouro, que venha ficar para nós muito tempo. E se eu disser que, dependendo da nossa decisão, nós podemos buscar algo que vai ficar eternamente em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito. O que nos traz a lição que a gente vai iniciar do capítulo 25 do nosso Evangelho é justamente essa lição. Por que tantos irmãos passam a vida em busca do passageiro, das coisas supérfluas, das coisas efêmeras que se perde com tanta facilidade? E o que for o teor do nosso querer, nós temos então já no capítulo uma grande lição: buscai e achareis. E nesse momento nós temos lá no nosso Evangelho nos alertando, nos recomendando: não acumulai tesouros da terra, onde a ferrugem e os vermes comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai os tesouros dos céus, onde nem os vermes, os ladrões desenterram. Onde está as suas paixões, estará o seu coração. Onde estará o seu tesouro, estará o seu coração. Nós temos aqui uma mensagem de um alerta para nós, para equilibrarmos a nossa vida. É claro que nós devemos trabalhar, honrar com os nossos compromissos aqui da terra, pagar as nossas contas, ainda mais no começo do ano, quantas contas que nós temos que honrar. Mas não podemos esquecer daquilo que é duradouro. Trazer para nós uma consciência lúcida e trabalhar também por aquilo que nós vamos levar além dessa pequena passagem que é viver. A nossa vida, ela inicia aqui na terra, no corpo, mas ela não acaba no túmulo. Como é bom nós termos essa informação, que a vida continua, que nós já tivemos várias vidas e a cada momento que nós temos a oportunidade de viver, é o momento de aprender, de buscar coisas que venham realmente aquecer os nossos corações. E prestar atenção, focar no necessário e não buscar aquilo que é supérfluo, desnecessário em nossa vida. Nos fala nessa passagem para que tenhamos prudência,
para que nós possamos buscar algo que realmente edificar, contribuir para o nosso desenvolvimento como ser humano, mas acima de tudo, como seres espirituais. E aí, numa passagem que Emmanuel nos conta no livro Palavras da Vida Eterna, fala dessa atenção que nós precisamos ter com as gana ilusória que o homem tem, de estar insaciável pelas coisas que conquista. E aí ele começa a buscar coisas. Por exemplo, tomam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, retém arcas de pão para os vermes devorarem, busca coisas, remunerações, vantagens de que necessitam. Buscai e achareis. Se essa for somente a nossa atenção, então nós vamos encontrar isso decorrente da nossa vida, as consequências disso. Vale lembrarmos que a riqueza, o dinheiro, os bens materiais não é o problema, nunca foi, é nulo. O problema realmente está nas ilusões e fascinações dela decorrente para qualquer possuidor distraído na vida. Quantas famílias são destruídas por conta disso, separadas, pais e mães que às vezes passam a vida inteira no pretexto de deixar algo para o filho, e quando ele vê, o filho foi embora, está longe. Para que tanto foco, trabalho e tempo para coisas passageiras? O dinheiro pode ajudar, trazer o progresso, remuneração, dar trabalho para as pessoas, ser digno. Isso é muito bom porque vai trazer o progresso para a humanidade. Mas precisamos atenção, porque o que buscamos, nós vamos achar. E quando aquele que só tem envolvido nessa ilusão, dessa vantagem, ele pode imobilizar o seu desenvolvimento. O que significa? Começa a ter medo de perder o que conquistou. E quando tem já um objetivo alcançado em termos monetários, não é o suficiente, ele quer mais, quer mais, quer mais. Até quando? Então nós precisamos prestar atenção no tédio, no isolamento, na frieza, porque precipita em nós o orgulho, as nossas vaidades dele decorrente. Se é isso que eu busco, eu vou encontrar, se não estiver atento. Emmanuel nos lembra que estamos aqui para adquirir os grandes valores da vida, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento moral, da nossa essência, da nossa alma. Estender os bens passageiros para buscar também os bens eternos. Porque é esse que nós vamos levar após a nossa existência. Nós devemos, todas as manhãs, ao acordar, agradecer pela noite tranquila que tivemos, pela dádiva de abrir os nossos olhos. Afinal de contas, temos mais um dia para viver. Muitos, às vezes, dormem e não levantam. Tudo bem, faz parte do ciclo da vida, mas se Deus nos deu a dádiva de mais um dia, vamos buscar em nós essa gratidão pela oportunidade de enfrentar as nossas dores, enfrentar a nossa vida com mais leveza, porque eu não conheço ninguém que não tenha problemas, que não tenha dificuldades em alguma coisa. Todos nós temos. Mas a gratidão por mínimas coisas, porque geralmente
a gente só lembra quando a gente perde. Pequenas coisas. Não precisamos perder. Valorizar a dádiva de tantas coisas. De caminhar, de olhar, de sentir, com pensamentos salutares. Amar pela glória de amar, sem esperar nada em troca, servir sempre que possível. E aí, nesse capítulo, também nós temos aqui, que nos fala o seguinte: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros no céu, não semeiam, não ceivam, nada guardam em seus celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. O que está querendo dizer para nós? Se nós formos ler a primeiro momento, nós temos uma interpretação. Se não é preocupar no dia da manhã, eu vou ficar em casa, vou descansar e não vou fazer nada. O alimento vai vir. É isso que ele está querendo dizer para nós? Não é isso que acontece com os pássaros? Eles não plantam, não ceivam e o Pai o alimenta. Claro que não é isso. Por isso que é importante o estudo, para entender as mensagens em sua essência, para podermos aprofundar e trazer esses ensinamentos, além da teoria, para a prática em nossas vidas. Nos alerta dessa nossa preocupação incessante com o dia do amanhã, no pretexto de eu ter coisas que vai me trazer a segurança no dia da manhã. Eu fico em busca de querer mais e mais e mais e mais e mais. Mais uma vez, não é o dinheiro, a riqueza o problema, mas sim o como eu vou lidar, quanto de energia eu vou dar da minha vida para manter e conquistar mais. Porque a vida é muito mais do que nós amontoarmos coisas que vão ficar, que nós vamos deixar aqui. A gente precisa colocar em movimento. Se nós temos algo, estamos colocando em movimento, estamos oferecendo trabalho para que a pessoa tenha uma vida digna, maravilha! Esse é o ensinamento que vem nos trazer, para que nós busquemos também o reino dos céus, a justiça de Deus em nossa vida. E na nossa triagem do dia a dia, nos fala que o homem tem que tomar esse cuidado dessa gana insaciável de nunca estar satisfeito. Pode ser relacionado aos bens, mas qualquer dom ou coisas que nós temos. Por exemplo, todos nós queremos reter às vezes o tempo, reter os momentos com a família, mas o tempo passa. Vem e mostra as fragilidades em nosso corpo, a nossa aparência, a nossa velocidade, a nossa destreza não é a mesma de 18 anos. Esse é o ciclo da vida. E tem gente que não aceita, mas é um processo. Envelhecer não é um problema, é uma dádiva. Muitos não conseguem envelhecer, porque partiram antes. Independente de que seja, busquemos sempre o equilíbrio, buscar essa atenção para ficarmos mais felizes e pararmos de nos lamentar por coisas banais, coisas passageiras. Para que tanta reclamação? Para que tanta discórdia, irritação, intolerância, se nós vamos partir? Não nos coloquemos a culpa. Não é isso. Como foi falado na mensagem de hoje, o ontem já passou.
serviu de experiência para nós. Mas o amanhã é uma dádiva construída com as nossas decisões do agora na nossa vida. E aí nós temos aqui um grande outro ensinamento para nós. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pede e se vos dará. Buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha. E aquele que bata a porta abrir-se-á. Que ensinamento! Nos traz um aviso, um alerta para criarmos um roteiro em nossa vida, um roteiro edificante. Uma empresa, ela faz sempre o quê? Para poder estar ativa, oferecer, estar no mercado. Ela faz um planejamento, não faz? Para obter sucesso, não é isso? E o sucesso da nossa existência não é o sucesso dos holofotes da sociedade e da mídia inconsequente, não é esse, mas é o sucesso que vai decorrer da nossa paz com as consequências dos nossos atos, que vamos estar mais perto de Jesus. Esse é o sucesso que nós estamos falando. É um roteiro. 3 imperativos, como Emmanuel destrincha melhor esse texto para nós, essa mensagem no livro Pão Nosso, Psicografia do Chico. 3 imperativos. Pede, buscai e batei. Pede, buscai e bater. Só que para a gente pedir, a gente tem que saber o que pedir. Temos que saber pedir. E aí, saber buscar para chegar em nosso caminho, em nosso destino. Que nós possamos buscar coisas, caminhos para nossa libertação dos antigos declínios que tivemos de vidas passadas, em que nós escorregamos, em que erramos, tudo bem. Então nós precisamos desvencilhar dessas conquistas vazias, vãs, que não nos preenchem, só nos amarguram e nos causa mais dor. É isso que nós devemos pedir, nos libertar de um passado culposo, mas sem trazer a culpa, sem trazer angústia, mas trazermos essa fé em Deus, mas também em nossos pés, em nossa força, porque Deus nos dá tudo aquilo que precisamos. E quando nós falamos em saber pedir, complicado. E para exemplificar essa parte de falar porque saber pedir, ele vai pedir algo que nós desejamos. Depois nós vamos falar do desejo e da vontade, mas para exemplificar isso, nós vamos falar uma história do livro Contos e Contos de Humberto de Campos, que ele nos fala assim: nós tínhamos um crente fervoroso, que ele estava bem intencionado, e ele, entendendo dessa boa intenção dele, ele sabia que o que ele pedisse para o nosso mestre, ele seria atendido. Estava com boas intenções, e assim ele pediu: Senhor, dei-me dinheiro, pois assim eu vou ajudar as pessoas lá na terra a progredir, para que eles possam ter desenvolvimento. E assim o mestre, sentindo o seu coração, deu a dádiva do dinheiro, mandou os seus mensageiros o ajudar para que ele pudesse ter essa dádiva. E assim ele teve. Só que logo no começo, as suas preocupações multiplicaram. Ele começou então a ficar muito preocupado, ficava vigiando a entrada e saída do dinheiro, e aí ele foi se distraindo com a vida. E quando ele menos percebe, a família dele
se afastou diante a facilidade que o dinheiro trouxe para a família. E aí, nessa dor, está sozinho, nessa amargura, ele pediu para Deus: Deus, eu não quero mais o dinheiro. Eu desejo agora que o Senhor me dê autoridade. E o Jesus, sentindo o seu coração, pediu para que seus mensageiros entregassem para ele autoridade. E foi dado, então, um cargo de administração de uma grande empresa. E assim ele começou o seu trabalho. De imediato, já começaram a criticá-lo. As suas decisões, começaram a cobrá-lo, recebeu injúria, injustiça, tanto dos seus subordinados quanto dos seus superiores. Tamanhas foram as injustiças que fizeram com ele, que ele, diante ao sofrimento, ele não conseguiu, ele não suportou esse fardo e pediu para que tirasse dele. Então, ele, sincero, em prantos, pediu para o mestre: Mestre, dê-me para mim agora dons maravilhosos. E o mestre entregou para ele, pediu para os seus mensageiros a dádiva de cura. E aí esse homem começou a curar, em pouco tempo ele ficou muito conhecido, muitas pessoas o procuravam, e ele começou a ficar cansado, não tinha mais tempo nem para ele. E naquela exaustão de tanto trabalho, de tanta coisa, e as pessoas também o criticavam, ele não suportou este trabalho e pediu para que tirasse dele. E aí ele pediu: Senhor, agora, com um coração sincero, eu peço a pobreza, não quero mais nada disso. E aí foi dado, pedido aos mensageiros do Senhor que lhe desse a pobreza. E aí, em pouco tempo, ele perdeu tudo que tinha, estava na penúria, a doença chegou nele, os amigos fugiram, os cobradores chegaram, e naquelas sofrimento que ele tinha, ele até tentou ajudar, falar a boa nova do Senhor, mas as pessoas zombavam dele, não dava importância, e ele naquele sofrimento também não conseguiu, e pediu. E ele volta aos prantos: Senhor, me perdoe dos meus desejos, me ajude, Senhor, que os meus desejos agora estejam alinhados aos seus desígnios e não aos meus. Que os meus desejos estejam alinhados à sua palavra, aos seus ensinamentos, ao seu entendimento e não aos meus. Me perdoe, Senhor. Nesse momento, Jesus, vendo a sua rogativa aos prantos, ele mesmo foi até o seu discípulo. E ele sentiu uma coisa interior dentro dele, no âmago do seu coração, algo que ele não tinha sentido antes. Era o próprio Jesus que despertou dentro dele a consciência de fazer aquilo que é o correto, de aprender a nos deixar pela fé, de entender que tudo que nós temos é para o nosso melhor. E aí, nessa felicidade íntima que ele se encontra em júbilo, Jesus fala para ele: você permanecerá em mim, como permaneço em ti. Estaremos unidos para sempre. Então, nós temos dentro dos nossos desejos saber pedir, clarear a nossa visão, e para que a gente tenha, interessante que no livro do Humberto de Campos ele fala consciência desperta, no livro de Emmanuel nos fala da consciência lúcida. Como nós podemos ter uma consciência lúcida? É na retidão, nos desígnios de Jesus, de saber o que realmente é importante para o nosso desenvolvimento. E quando nós temos uma consciência lúcida,
ele nos faz uma analogia, uma comparação, que a nossa mente é como se fosse um grande escritório em que nós temos os departamentos do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. Desejo, inteligência, imaginação e memória. Só que a vontade é um gabinete que vai controlar todos os outros setores da nossa mente. A nossa vontade, ela pode impactar, é uma força que determina a direção em que nós vamos caminhar em nossa vida. É como se fosse o leme. Nós estamos lá no nosso barquinho no meio do oceano. Às vezes a onda nos joga para cá, nos joga para lá. Mas se nós tivermos a vontade de buscar o melhor, alinhado nos ensinamentos de Jesus, ela vai interferir, ou seja, ela vai contribuir para que os outros setores de nossa mente se alinhem a esse rumo. Mesmo que venha ventanias, que venha tempestades, o nosso leme vai estar na direção da nossa salvação, do nosso caminho até Jesus. Porque o desejo, pelo que ele nos coloca aqui, ele nos traz que está mais perto dos nossos instintos primitivos, daquilo que pode nos enganar em coisas ilusórias. Quando a gente fala dos instintos primitivos, a gente tem nós temos aí o orgulho, a vaidade, a sensualidade e tantos outros. Então nós precisamos ter em nossa vida a vontade, o nosso propósito de fazer o nosso melhor, de buscar a nossa edificação. E para isso precisamos saber pedir. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado com as miragens perigosas, as ilusões que a vida nos apresenta. Como um adorno, olha, vem aqui, olha, aqui é fantástico, você vai ter destaque, você vai ter poder. E se nós não prestarmos atenção, nos fascinamos, nos afligimos em conquistar algo que não necessitamos, porque todos nós estamos buscando algo para nos preencher. E nessa busca, tomemos cuidado para não fazer como mariposas que se encantam com as luzes de um incêndio. E aí ele vai à busca dessas luzes e acabam sendo consumidas pelas chamas. Tomemos cuidado com as ilusões, para que não sejamos consumidos pelos bens passageiros, pelo poder, pela ilusão que a vida nos traz. Quando nós partirmos para o outro lado, não vai nos perguntar os nossos títulos, os nossos bens, o que temos, o que deixamos de ter, mas sim o que nós fizemos de bom pela dádiva de viver, pelas pequenas coisas que nós tivemos, pelas grandes coisas que tivemos. O que nós fizemos com isso? Esse é o verdadeiro tesouro que vai trazer para nós a nossa paz, a nossa edificação, que vai nos acalentar os nossos corações. E quando a gente fala de saber buscar, pedir e buscar, a gente vai ter um roteiro para a nossa caminhada. Eu sei o que eu quero na minha vida. Eu sei que tem momentos que a vida nos chacoalha. Tem momentos, meu Deus, o que eu faço? Todo mundo que está aqui sabe o que já passou, o que está passando, mas lembremos de que nada é eterno, tudo é passageiro. A vida nossa é altos e baixos,
E é por meio desses altos e baixos que o nosso espírito se avulta de conhecimento, mas que possamos aprender a utilizar todos os momentos bons e os momentos que nos faz sentir um acalento, sentir a vontade de trazermos águas mais limpas, matar a nossa fome. E só assim que nós lembramos que existe algo maior, que nós desejamos, que interfere na nossa vontade de querer algo melhor para nós, algo que seja limpo, algo que seja puro, porque Jesus não veio na terra para nos trazer qualquer tipo de aflição. Ele veio para nos trazer o ensinamento de bens eternos, duradouros, de paz, de alegria, de harmonia. Mas façamos a nossa parte. Ajuda-te, que Deus te ajudará. Para entender um pouquinho dessa nossa triagem do nosso dia a dia, vou contar mais uma história também de Humberto de Campos, do livro Pontos e Contos, que nos fala o seguinte: existia um vilarejo, um ancião, um sábio, que estava refletindo embaixo de uma árvore, quando ele foi surpreendido por alguns aprendizes. Os aprendizes, na ânsia de receber os seus ensinamentos, ele já de imediato, esse sábio, começou a contar uma história para esses aprendizes. Ele falou que tinha um homem muito desejoso em divulgar a boa nova, em trazer as palavras de Jesus. Passou em Jerusalém, aprendeu os ensinamentos do Mestre, e ele foi divulgar essas palavras no primeiro vilarejo. Olha, a emoção é grande. Nesse primeiro vilarejo, ele começou a falar desses ensinamentos. E aí ele falou: precisamos amar os inimigos, precisamos socorrer a todos que precisam. As pessoas ficaram indignadas e ele foi expulso e apedrejado. Mas ele continuou na vontade de fazer o seu melhor nessa sua romagem, nessa sua triagem. No caminho, agradeceu as flores que encontrou. Aí ele foi para um lugar mais pantanoso e, de repente, ele foi surpreendido por um crocodilo. Ele levou um susto e, na ânsia, claro, de escapar desse crocodilo, ele se afastou, mas, por mais surpresa dele ainda, tinha mais dois atrás. Eu disse: meu Deus, e agora? Então ele lembrou que ali perto tinha uma cabana que ele poderia se abrigar. E assim ele fez, foi para a cabana. Chegando na cabana, ela não estava mais lá, tinha sido incendiada. Meu Deus, e agora? Aí ele lembrou: opa, aqui perto tem uma ponte que vai me levar lá para o outro lado do vale e lá eu vou ter segurança. E assim ele fez rapidamente, indo até a ponte. Quando ele chegou na ponte, tinha vindo uma inundação e a ponte foi levada embora. A ponte não estava lá. E quando ele percebe, outros crocodilos ajuntaram com os anteriores, e ele, naquela ânsia de escapar, lembrou de uma cova antiga. E ele falou assim: lá eu vou ter abrigo. Na hora que ele foi adentrar a cova, tinha uma serpente que atacou de uma forma feroz. E ele então, naquela ânsia, lembrou de uma árvore. Falou: eu vou lá para aquela árvore. Na hora que ele subiu, a árvore caiu. Os vermes tinham comido as raízes. E aí ele foi numa pequena eminência, um pequeno morro. Quando ele subiu no morro, descortinou na sua frente um abismo. E naquele momento, as feras chegando, se aproximando dele, ele percebeu que era o seu fim. Sabia que era a morte ali, chegaria para ele. Então, ele joelhou, olhou para o céu e disse: Senhor,
que seja feita os seus desígnios para o seu servidor. Entregou a sua vida ao Mestre. Nesse momento, surgiu uma névoa em que reluz o próprio Mestre, que dissipou uma ventania que afastou as feras. E ele disse para o rapaz que não temas, estou aqui, a minha graça te basta. E aí o ancião, ao terminar essa história, ele fala para os seus aprendizes que todos aqueles que querem seguir Jesus vai ter as suas dificuldades para encontrar a fenda do seu desenvolvimento. Que na nossa triagem de nossa vida, nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos obstáculos, que são consideradas como feras do nosso dia a dia, como essas deste Senhor que enfrentou. E para algumas pessoas, nós vemos para alguns irmãos que eles têm que enfrentar um crocodilo por ano. Para outros irmãos, é um crocodilo a cada mês. Para outros, são feras a cada dia. Para outros irmãos, é uma romaria de crocodilos. Mas, diante a essas dificuldades que nós temos, diante a esses problemas que nos parecem realmente animais ferozes que vêm a nos atacar, nós devemos procurar, segundo Ele, em nós a solução, de fazer a nossa parte. Porque quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos executando essas palavras. Ajuda-te e Deus te ajudará. Ele está nos esperando, de braços abertos. Estou aqui, mas cabe a nós o nosso querer, a nossa vontade de trilhar os nossos caminhos, mesmo nos momentos difíceis em que essas feras nos atacam, o nosso íntimo, possamos continuar trilhando a nossa vida, buscando Jesus, tendo a nossa fé no nosso Mestre, mas também a fé em nossos passos, em nossas forças. E aí nós temos, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Deus, todos nós estamos pedindo peixe, todos nós estamos pedindo pão, todos nós estamos pedindo algo melhor que venha nos preencher, às vezes de um vazio, de uma angústia, de uma insatisfação, independente o que seja. Deus não nos vai nos dar uma pedra, não nos vai nos dar uma serpente. Ele vai sempre nos ajudar, nem sempre como queremos, mas sempre da melhor maneira para o nosso melhor aprendizado e ajustamento em nossas vidas. Tenhamos essa convicção de trazer todos os dias esses ensinamentos. E dentro dessa nossa busca, pedir, saber pedir e saber buscar é nós estarmos trabalhando, porque o trabalho é a lei do progresso, tendo a esperança de dias melhores, o otimismo de que podemos conseguir sim agradecer mais, elogiar mais. E o trabalho faz
com que nós adquiramos o mérito de conquistar. Pede, busque, batei. Porque quando nós estivermos trabalhando, é nós estarmos caminhando. E trabalhar não é só o trabalho que nós temos aqui, trabalho útil, como está no nosso livro do Espírito, na questão 675, mas qualquer trabalho útil, mas é o trabalho também em nós mesmos, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades todos os dias. Aí aqui, um grande ensinamento, dentro disso tudo, lembremos que nós devemos ter um desejo incessante do melhor. Desejar melhorar a nossa posição por intermédio das descobertas, das invenções, do aperfeiçoamento da ciência. Desejar o nosso melhor. Eu sou professor e eu acredito que os jovens hoje, eles precisam voltar a sonhar mais, em buscar algo melhor, algo mais puro, desenvolvimento para ajudar a construção da sociedade. Mas a gente tem que entender que a nossa felicidade não depende de conquistas, não depende de coisas, mas nós estarmos felizes com aquilo que temos. É lógico, não é todo dia que eu estou bem, não é todo dia que eu estou alegre. Isso é viver. Não adianta a gente querer ter uma ilusão de que a vida não é simples, mas nós podemos mudar pequenas visões. Quantos que olham a mesma paisagem, cada um enxerga uma coisa, cada um vê, nossa, que pássaros lindos. Outros vão olhar, nossa, que fruto bonito, olha a flor, que linda. Outros vão ver, nossa, tem galho seco. Então, cabe a nós fazermos esse trabalho, buscar sempre o melhor para o desenvolvimento, porque se não tivesse isso, a sociedade teria continuado na Idade da Pedra, do primitivo. Nós tivemos o desenvolvimento porque a sociedade buscou, por intermédio do trabalho, das pesquisas, evoluírem e sair da selvageria para a civilização. E aqui, para nós encerrarmos o ensinamento de hoje, nós temos uma passagem que nos fala: quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacude ao sairdes desta casa ou cidade a poeira dos vossos pés. E no livro Escrínio de Luz, de Emmanuel, Psicografia de Chico, nos fala sobre essa poeira. E ele fala assim, e afastando-vos da casa que não vos receba a mensagem de paz, sacude o pó das sandálias, advertiu o Divino Mestre. Será que ele está dizendo para a gente sacudir aquele que recusa a boa nova, que não quer aceitar os ensinamentos? E aí Emmanuel vem esclarecer o que seria esse pó das sandálias. Como nós podemos caminhar para o nosso desenvolvimento, saber pedir e buscar, trabalhar, se nossos pés estão presos nessas poeiras que Jesus nos alerta aqui, quando nós temos um momento difícil, a poeira do ciúme e tristeza, a poeira do desencanto, da lamentação, da inveja, da vaidade, do azedume, do orgulho ferido. Como podemos buscar a nossa evolução, caminhar em nossa triagem, se ainda nossas sandálias estão sujas e nós não conseguimos limpar? Se o outro não nos perdoar, mas cabe ao outro. O que cabe a mim? O que cabe a mim fazer? O que eu posso fazer para melhorar, para me trazer mais paz? Sacudir as poeiras para que as mágoas, as queixas não venham nos amargurar a nossa essência, a nossa vida. Isso nos impede o nosso desenvolvimento. Que possamos lançar fora a poeira da rebeldia, do escândalo e conservar em nós o entendimento,
a esperança, o otimismo, a serenidade. O rico pode ser comparado àquele que tem uma grande quantidade de sementes. Aqueles que querem ter só para si, vai desperdiçar. Se guardarem seus celeiros, os vermes vão devorar. Rico é aquele que doa. Só que a gente só pode doar o que nós temos. Distribuir daquilo que nós temos e multiplicar em bênçãos as sementes do bem. Porque nós, segundo Divaldo, vivemos a semear. Uns plantam flores e vão colher os seus perfumes, vão colher os seus frutos, mas é aqueles que preferem plantar espinhos. Vai colher, vai se ferir, machucar. Que em nossas vidas não acumuleis tesouros da terra, pois são perecíveis. Vamos deixar aqui. Acumuleis os tesouros do céu, porque estes são eternos. Buscai e achareis. Busque na sua vida aquilo que tem de melhor. Mesmo que as feras venham tentar lhe impedir, tenha sempre a fé em Deus, mas a fé em ti mesmo, porque assim nós vamos conseguir colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Ajuda-te, que Deus te ajudará, e nós conquistarmos pelo mérito de nossas ações, do nosso querer. Porque uma grande presente que nós tivemos foi o livre-arbítrio, de fazer o que queremos, mas que possamos desejar, ou seja, que a nossa vontade seja tão grande em executar este amor maior, para que os outros setores da nossa vida estejam alinhados ao nosso Mestre Jesus. E nós, assim, estarmos, mesmo nas nossas imperfeições, mais perto do nosso destino de luz. Que um dia nós vamos bater e a porta se abrirá e Jesus estará lá nos esperando. Muita luz a todos. E agradeço de coração a oportunidade de poder refletirmos juntos na nossa triagem de nossa vida, da maravilhosa vida que temos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.